Muito bem, nós estamos chegando à terceira mensagem da nossa série Em Busca de Ânimo, um mergulho profundo em Abacuque. Só deixa eu relembrar, porque nós falamos de um texto que muitas vezes nós não estamos acostumados, né? Na verdade, é um texto, profeta Abacuque, muitas vezes, se você não tem tanta intimidade com as Sagradas Escrituras, é um texto que a gente nem sabe se está, né? Alguns nem sabem se está no Velho ou no Novo Testamento, né? Fica na dúvida. Abacuque está onde, né? Perto da onde? Perto ali do livro de Heresias? Talvez, né, na sua cabeça possa ser isso. Mas é o seguinte, ele está no Antigo Testamento e ele faz parte daquilo que nós chamamos dos profetas menores, ok? Ou seja, são livros, né, mais condensados de profecias, mas também, por serem condensados, não significa que não são importantes, né? Principalmente Abacuque, porque, como vimos semana passada, versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque é um eixo-chave na teologia do apóstolo Paulo, porque o justo viverá pela fé. Pelo menos em algumas das cartas do apóstolo Paulo, nós vemos essa repetição, né, de que o justo viverá pela fé, em algumas das cartas do apóstolo Paulo. Bom, então, para você lembrar um pouco de Abacuque, a palavra de Abacuque provavelmente se referem aos últimos 20 anos de Judá como com independente, o surgimento dos caldeus, ou, né, babilônicos, vamos lembrar, né, como grande potência mundial, com uma cultura expansionista, que captura e faz a aculturação dos conquistados. A profecia de Abacuque é situada no reinado de Joaquim, em algum momento entre a posse do rei e a batalha de Carquemes, né? Então você tem ali cerca de 20 anos, né, de um gap. E uma das coisas mais importantes quando a gente pensa no Império Babilônico ou nos impérios antigos, diferente do Império Romano, que tinha a Pax Romana, e dentro da Pax Romana você tinha uma série de religiões e credos, né? No Império Babilônico, eles faziam algo bem diferente. Eles aniquilavam as culturas conquistadas. Isso fica muito claro quando você lê, principalmente, os textos dos profetas pós-exílicos ou dos profetas exílicos. Por quê? Porque você vai perceber, como por exemplo no livro de Daniel, que Nabucodonosor ele pega todos os utensílios, né, do templo e destrói o templo, né, tirando assim uma identidade do povo. Então, o povo de Deus ele tinha uma identidade muito forte com o templo. E quando Nabucodonosor entra e conquista o reino de Judá, ele faz uma das coisas. Ele derruba a cidade, ele derruba as muralhas da cidade, e junto com a derrubada das muralhas da cidade, ele destrói e toma todos os utensílios do templo e leva os utensílios do templo para o templo do Deus babilônico. E daí você percebe que existe uma desaculturação, ou melhor, uma aculturação, né? Agora esse desata muito em voga na nossa cultura brasileira, né? Mas existe uma aculturação meio que babilônica de apoderamento, né? Então, a gente percebe isso. Uma outra coisa é que a gente precisa perguntar, diante do texto de Abacuque, quem é Joaquim? Quem é Joaquim? E em Jeremias, capítulo 36, né, conta praticamente uma história que revela o caráter de Joaquim. Né? Se você não está... deixa eu dar só alguns highlights desse capítulo. Né? A palavra de Deus vem a Jeremias, e Jeremias, então, ele escreve, né, em um rolo uma palavra dirigida ao rei Joaquim, ao povo de Judá. E ele escreve e ele dá isso para Baruque, que era o escriba, né? Ele dita e Baruque escreve isso e leva isso ao templo, ele lê, né, essa palavra ao templo, e o que nós vemos, o que você vê aí, é o resultado do que o rei Joaquim faz ao ouvir as palavras do profeta Jeremias. Olha só, o rei estava sentado em seu apartamento de inverno. Percebe que o rei é um rei chique, né? No seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso.
Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Percebe uma coisa? Deus envia uma palavra ao rei. Deus envia uma palavra ao povo. O povo ouve a palavra, as pessoas levam essa palavra ao rei, porque geralmente esse era o costume da época, porque caso o rei fosse tocado por essa palavra, ele poderia promulgar um jejum ou um momento de arrependimento do povo. Por exemplo, quando Jonas prega a Nínive, nós percebemos esse momento de arrependimento do povo de Nínive, que eles colocam roupas de pano de saco e jogam cinzas e terra sobre a cabeça, demonstrando o quê? Arrependimento. O grande problema é que Joaquim, ao ouvir a palavra de Deus, o que ele faz? Ele rasga. Ele corta. E ele vai jogando. Parece que é um negócio meio sádico, Ele ouve a palavra, ele corta e ele vai jogando essa palavra gradativamente ao fogo. Ainda, o texto de Jeremias, capítulo 36, nos mostra o quão profundo era a falta de arrependimento do povo ou dos líderes. Porque perceba, o rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Eles não ficaram alarmados e nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Qual era a palavra? A palavra era que Deus iria julgar o povo de Israel. É o mesmo contexto, o contexto do livro do profeta Jeremias, é o mesmo contexto do livro que nós estamos estudando de Abacuque. Haveria um julgamento sobre o povo de Israel. Deus ia trazer um julgamento sobre o povo. E ao invés dos líderes se abaterem com aquilo, o que eles fazem? Eles dão de ombro. E é interessante, o porquê que eles dão de ombro? Eles dão de ombro porque eles confiavam nos vínculos políticos que eles tinham com o reino do Egito, com o faraó. Então, diante daquela potência, haviam grandes potências mundiais. Você tinha a Babilônia se levantando como uma potência mundial, os caldeus, E daí você tem também aqui o Egito. E o rei Joaquim falou, não, eu tenho um aliado aqui político. Eu tenho um aliado político que vai resolver o meu problema. Eu vou conseguir aqui vencer, porque afinal de contas eu sou amigo do Egito. Eu como um churrasco com eles, eu faço campanha para eles, A gente compartilha as mesmas coisas. Então eu posso folgar. Eu não preciso confiar em Deus. Perceba, muitas vezes isso também acontece com a gente. A gente confia muito mais no nosso potencial do que naquilo que Deus está falando ao nosso coração. E daí, para você entender o final desse contexto, Deus diz no último versículo 31 do capítulo 36 de Jeremias, o seguinte: trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Qual que é a primeira coisa que o rei faz ao ouvir a mensagem de Jeremias? Ele rasga o livro. Consequência de rasgar o livro é uma falta de arrependimento. No último versículo 31, Deus fala assim, então, diante da dureza de coração do povo, o que eu vou fazer? Eu trarei sobre eles a desgraça.
Por quê? Porquanto não me deram atenção. Deixa eu trazer isso para a nossa realidade aqui. Quantas vezes você ouve a palavra de Deus durante a sua semana? Quantas vezes você tem uma experiência de alguém falando algo, de Deus falando com você, seja no seu momento de oração, devocional, ou seja até mesmo quando você está ouvindo um pregador. Deus fala com você. Pergunta: qual é a atenção que você dá a isso? Qual é a atenção que você coloca nisso? Será que a nossa atitude é a mesma atitude de Joaquim? Ao ouvirmos a palavra de Deus no conforto do nosso apartamento de inverno, à beira da nossa lareira, tomando um chocolate quente, a única coisa que nós fazemos é dar de ombros e queimar essa palavra sem a devida atenção. Porque perceba, a falta de atenção daquilo que Deus está falando ao nosso coração nos leva a não nos arrependermos, a não percebermos os nossos erros, as nossas falhas, aonde nós caímos. E é exatamente isso que o texto nos mostra. Então, meus irmãos, o maior interesse de Abacuque é pela santidade divina com respeito tanto à perversidade de Israel quanto à soberba da Babilônia. Tanto a soberba da Babilônia quanto a perversidade de Israel estão em jogo no livro de Abacuque, e isso está acontecendo. Isso ele é denunciado pela palavra de Deus. E agora você precisa tomar muito atenção. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cria aquilo que nós chamamos, que ela julga o nosso coração. A palavra de Deus, ela penetra, segundo o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então perceba, a palavra de Deus, ela vem para julgar, ela julga a intenção, ela separa. E é interessante, né? Porque o autor de Hebreus, ele tem um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras e principalmente da tradição judaica. E ele sabe que o homem era um ser integral. Tanto que em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem, ele faz do homem alma vivente. As traduções mais antigas, né, a NVI não trata dessa forma, mas as traduções mais antigas dizem que quando Deus criou o homem, terminou de criá-lo com as suas mãos, ele soprou o seu espírito, né, ele fez um sopro diante do homem, e esse homem então se tornou Nefesh no hebraico, que significa alma vivente. E quando nós lemos, então, o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, o que o texto está nos dizendo? Que a palavra de Deus tem o poder de dividir aquilo que é indivisível. Que a palavra de Deus tem o poder de trazer discernimento àquilo que nós não conseguimos discernir. Então a palavra de Deus, ela nos julga. Nós vemos isso também em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 24 e 25. Mas se entrar algum descrente e não instruído quando vocês estiverem profetizando, ou seja, pregando, tá? Profetizando, pregando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Isso é o que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus cria esse discernimento. Ele julga aquilo que está no nosso coração. Então perceba uma coisa: a palavra de Deus, ela pode trazer salvação a você, mas também ela pode trazer juízo. E é isso que o texto de Abacuque trata.
O texto de Abacuque ele traz salvação para aqueles que têm atenção ao que Deus está dizendo, mas ele traz juízo para aqueles que ouvem e dão de ombros. Então eu queria, nessa noite, convidar você a uma reflexão antes da gente entrar no texto que nós vamos estudar. Você vai ter atenção àquilo que Deus vai falar ao seu coração, ou você vai dar de ombros? Porque, como nós sabemos, Deus ele divide uma responsabilidade na nossa santificação. A nossa salvação é uma ação direta de Deus sobre o homem. Nós não temos absolutamente nada a ver com a nossa salvação. Porque a nossa salvação é pela graça de Cristo Jesus. É pelo poder da cruz do Calvário. Não é por obras, para que ninguém se glorie, como diz o apóstolo. A salvação é algo que Deus deu ao homem. Mas a santificação, nela reside a sinergia. Algo que tem a ver com a nossa responsabilidade, com a responsabilidade humana de dar respostas positivas aos princípios que Deus coloca. Então, nessa noite, nós vamos tratar um pouco disso. Então, queridos irmãos, eu gostaria de ler com vocês Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso de número 20. A verso 5, nós terminamos semana passada a capítulo 2, verso 4. Então nós vamos começar capítulo 2, verso 5 até o verso 20. Então deixa eu dar para vocês o panorama daquilo que nós vamos estudar. O texto tem 3 advertências, uma promessa e uma realidade. São 3 advertências, uma promessa e uma realidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O estilo do texto de Abacuque, ele é um estilo de prosa profética ou poesia profética. Então, se você está com a revista atualizada, a mais antiga, ela não faz essa divisão de poesia e prosa. Versões mais novas, como a NVI e a nova Almeida, ela vai mostrar para vocês essa métrica. A métrica de prosa, em algumas versões mais antigas, não é contemplada. Então, eu gostaria que você tivesse atenção a isso. Muitos dos textos proféticos, eles não são textos narrativos ou textos doutrinários informativos. Por exemplo, como as cartas paulinas. Eles são textos que contêm poesia. E por terem poesia, o nosso coração precisa ter um pouco mais de atenção, porque tem muitas linguagens, muitas comparações, muitas fórmulas literárias que talvez para nossa mente pós-moderna ou moderna a gente não consiga entender. Então, vamos lá. Primeiro, para a realidade. Vamos começar pelo final hoje, tomando a licença poética que a prosa me dá. O verso 20 do capítulo 2 diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Perceba, a espiritualidade bíblica saudável, em meio ao caos, reconhece o governo de Deus. Se vocês lembrarem dos textos anteriores que nós estudamos do profeta Abacuque, você vai perceber que ele está inserido ao meio ao caos. Ele começa orando, pedindo a Deus justiça pela impiedade do povo de Israel. E daí Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, ok, eu já estou fazendo algo. Eu vou trazer os babilônios para trazer juízo e justiça ao povo. Qual que é a resposta de Abacuque? Senhor, como isso? Você vai trazer um povo ímpio para criar justiça, e esse povo ímpio é pior do que a gente. Como você vai fazer isso? Abacuque, daí Deus fala: não, Abacuque, fica calmo, porque você não confia no meu caráter?
E o versículo 20 do capítulo 2 revela isso. Por quê? Primeiro, meus irmãos, perceba, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Uma das compreensões dos rabinos e dos líderes religiosos da época é que, com o pecado do povo, o Senhor se afastava do templo. Com o pecado do povo, o Senhor se afastava do templo. Agora veja o que Abacuque está dizendo. Houve arrependimento? Houve transformação? As pessoas mudaram? Pelo contexto que nós lemos de Jeremias, não houve arrependimento, houve? Houve transformação? Não. Mas perceba, o texto está dizendo, Abacuque está dizendo, olha só, algo está acontecendo, porque o Senhor, porém, apesar de tudo, o Senhor está no seu santo templo. A linguagem aqui é uma ideia principal de alguém que preside uma corte. O Senhor está assentado no templo. O templo, ele tem a ideia de ser o centro de Jerusalém. Jerusalém foi construída ao redor desse templo. O templo, na ideia dos profetas antigos, era o lugar da onde emanava a lei e a verdade do Senhor. Era no templo que as pessoas reconheciam a verdade, conheciam, ouviam a respeito da palavra de Deus. E diante desse caos, Abacuque está dizendo, gente, Deus está presidindo tudo a partir do seu templo. Existe alguém sentado no trono. E esse alguém não são os políticos que estão à nossa volta. Esse alguém que está sentado no trono é o Deus Todo-Poderoso e de justiça. Então o seu coração pode se acalmar. Porque existe alguém no trono. Agora perceba a segunda parte do versículo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. E a ideia aqui contida, o silêncio é uma reverência ao grande juiz. Não sei se você já assistiu algum filme daquelas cortes, filmes americanos, até mesmo brasileiros, né? Quando aparece lá uma audiência, né? Onde o juiz vai entrar, todo mundo fica em pé e em silêncio. Agora pergunta, por que você precisa ficar em silêncio? Atenção. A autoridade entrou. Ele vai presidir. Ele vai julgar. Então, fique atento ao que ele vai falar. Perceberam? Existe alguém sentado no trono. O mundo, diante do caos, tem um governo. Você acha que está um caos. Você acha que a sua vida está um caos. Você acha que o seu negócio está um caos. Você acha que o seu casamento está um caos. Você acha que o relacionamento com seus filhos está um caos. Você acha que o nosso país, da forma com que a gente está vivendo no meio desse governo, no meio dessa CPI às avessas, aonde a justiça é distorcida, você acha que o nosso país está um caos. E talvez as pessoas queiram passar isso para você. O nosso país não tem governo, o nosso país está no caos. A verdade é que a Bíblia nos aponta uma outra realidade. Existe alguém sentado no trono. Existe um governo que está acima de todo o governo. Existe alguém que tem a última palavra sobre todas as coisas. Então, se você reconhece esse rei, você precisa estar o quê? Atento à sua voz.
É isso que você precisa fazer. Então perceba, uma espiritualidade bíblica saudável, que nutre o seu ânimo através das Sagradas Escrituras, ele sabe que diante do caos da vida, existe o governo de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Uma segunda, ou melhor, então essa é uma realidade da cosmovisão que a gente precisa nutrir. Agora, o texto também me dá 3 advertências. Perceba, diante disso, você precisa tomar algumas posturas. Primeiro, a espiritualidade bíblica saudável não se ilude com o delírio das riquezas. E olha o que o texto diz a partir do verso 5 de Abacuque, capítulo 2. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e junta para si todos os povos. Então perceba a ligação, de fato a riqueza é ilusória. E ela nunca faz o quê? E ela nunca se satisfaz. Perceberam a ligação? Uma vez alguém perguntou, um jornalista perguntou, não sei se é verdade ou não, né? Mas isso corre aí por tudo quanto é canto. Talvez você já tenha visto isso. Um jornalista chegou para o Oscar Wilde e perguntou para ele. Ele era o homem mais rico da sua época, né? O homem mais rico do mundo. Perguntou para ele, Dr. Wilde, quanto mais de dinheiro você precisa? O que ele respondeu? Só mais um pouco. Só mais um pouco. Perceba uma realidade da riqueza. Ela cria em nós um delírio, uma ilusão de que através do dinheiro você será feliz. Se você é como eu, né, brasileiro, eu vou dizer para você, se você é como eu, afegão médio brasileiro, sabe? Aquele que está na luta todo dia, o afegão médio. Então, se você é como eu, você sabe de uma coisa. Você luta para chegar no final do mês com uns troquinhos, não é verdade? Todo mundo aqui luta para chegar no final do mês ali com um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque, afinal de contas, você pensa em viajar, em trocar de carro, ou fazer qualquer outra coisa, ou um churrasco, sei lá. Alguma coisa você pensa. Alguma coisa você pensa. Bom, quantas vezes você está chegando ali no dia 20, né? E já não tem mais o saldo que você achou que ia ter. E lá para o dia 25 já não tem mais nada. Você já está raspando, né, aquelas moedas. Quando você começa a procurar moeda no carro, é porque a situação está feia. Não é verdade? Quando você começa a olhar, cadê as moedas que estavam aqui no carro, é porque a situação se complicou. E daí, no meio disso, você pensa assim, bem que Deus, que conhece todas as coisas, poderia soprar nos meus ouvidos os números da Mega Sena. Quem nunca pensou assim? Não, mas eu não preciso, não. Ela está acumulada em 42 milhões. Pode ver, saiu hoje no jornal. Ela está acumulada em 42 milhões. Eu não preciso de... Eu posso ganhar com alguém, Senhor. Não precisa ser só para mim. Posso dividir com mais 3. Porque, afinal de contas, né? Eu só preciso de um trocado. Eu só preciso de mais um pouco. Sabe o que é isso, gente? É a ilusão de que, tendo mais um pouco, você será o quê? Feliz. De que tendo mais um pouco você será feliz. E a gente começa a correr atrás disso. E o grande problema para os babilônios era exatamente isso. Eles tinham uma política de expansão. Quanto mais, melhor. Quanto mais reino, quanto mais escravos, quanto mais, melhor. Se você prestar atenção, né, a partir do verso 6 até o verso 8,
do capítulo 2 de Abacuque, existe um revés. Existe um revés, existe um clamor por justiça. Por quê? Porque quanto mais eles conquistam, mais problema eles têm. Porque quanto mais você conquista, muitas vezes, de maneira desonesta, desleal, mais problema você tem. Tanto é verdade essa realidade, que o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Perceba o que o texto está dizendo. Olha só, você que deseja arrecadar, ganhar para o seu próprio bem, para as suas próprias necessidades. Existe um pecado nisso, em ter. Vou dizer para você, não existe pecado nenhum em você ser próspero. O problema está onde? Olha o grifo. Nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas. O problema não está em você ser próspero. O problema está a sua esperança estar fixada onde? Nas riquezas. Você pode ser uma pessoa próspera e a sua esperança estar fixada em Cristo Jesus. E se isso acontecer, meu irmão e minha irmã, a sua prosperidade vai servir o reino de Deus. Por quê? Porque a sua esperança não está naquilo que você tem, mas está naquilo que Deus proporciona para você. Lembremos então da parábola de Lucas capítulo 12, de Lucas capítulo 12, a partir do verso 20. Que vai contar a parábola do rico insensato. Vocês lembram? Ele é alguém, o rico insensato é alguém que acumulou, ganhou, construiu galpões, colocou cereais, os alimentos e se tornou uma pessoa abastada. E a esperança dele estava onde? Naquilo que ele tinha. E ele falou o que ao seu coração? Agora que eu tenho tudo isso aqui, agora que tudo isso aqui é meu, eu posso fazer o quê? Descansar. Eu posso me alegrar. Porque eu cheguei lá. Mas o versículo 20 diz assim: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com tudo isso? Assim acontece com todo quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Perceba, Jesus não está condenando a prosperidade dele. Jesus está condenando o quê? Aonde ele coloca a esperança. Pergunta. Aonde você coloca a sua esperança? No delírio das riquezas ou no Senhor? O texto continua, versículo 9, perceba. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando sua própria casa e pecando contra sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Veja só, ai daquele que obtém lucros injustos. Ai daquele que negocia os seus princípios e valores para obter lucros injustos. Ai daquele que está sendo seduzido pela riqueza e abrindo mão de princípios e esmagando o próximo para obter lucros injustos. Olha o que o texto continua dizendo.
Para pôr o quê? Para pôr o seu ninho do alto. Para escapar das garras do mal. Por quê? Porque eu, com os lucros que eu tenho, com a minha riqueza, o mal não me toca. Opa, é verdade isso? É verdade isso? É verdade que o mal não lhe toca? Perceba, muitas vezes a riqueza nos dá a sensação de que nós não seremos atacados pelo mal. Talvez você não seja atacado pelo mal da ansiedade, né, por causa dos seus lucros. Mas e a sua saúde? Será que o seu lucro consegue garantir a sua saúde? Será que o seu lucro, a sua riqueza, a sua prosperidade te dá mais um dia de vida? Será? Mais uma hora? Mais um momento? Será? O texto mostra ainda, perceba, tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa. Ele negociou todos os seus princípios e trouxe desonra para a sua própria casa. Ainda, ele pecou contra a sua própria vida. Veja o que acontece, verso 11. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra ele. O texto está dizendo mais ou menos o seguinte: tudo aquilo que ele tem o acusará daquilo que ele fez. É isso que o texto está dizendo. Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos como o salmista. Não sei se você é, né? Mas nós somos como o salmista. Por que os ímpios prosperam? Já não fez essa pergunta? Eu já fiz. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios muitas vezes têm mais do que eu? Porque afinal de contas eu sou um homem fiel a Deus, temente a Deus. Tento, né? Pelo menos, se não consigo, tento. Eu acho que a maioria das vezes eu bato na trave. Mas eu estou tentando. Tem gente que nem isso faz. Tem gente que mente deslavadamente, né? Basta você abrir toda manhã, a partir de terça-feira, você abre no canal Senado, você vai ouvir mentira saindo tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Daí você fala assim, meu Deus, por que os ímpios prosperam? Né? Por que os ímpios prosperam? E daí Abacuque está me ensinando uma coisa aqui. Que essas pessoas, elas não têm paz. Por que elas não têm paz? Porque tudo que elas têm, clamam contra elas. Já imaginou? Você entrar na sua mansão e você saber que aquela mansão foi fruto de um dinheiro desonesto? Que o carro que você dirige, ele é fruto de propina? Você já imaginou isso? De maneira desonesta. Eu sei que muitas vezes, né? Isso parece, eu sei, talvez o seu coração esteja fazendo o exercício errado nessa noite. Você está olhando para esse texto e dizendo assim, não, isso aqui são os outros, são os outros, são os outros, são os outros. E não sou eu. Mas isso tem a ver com você. Porque existem pequenas corrupções. Aonde muitas vezes o nosso coração está mergulhado. Mas perceba uma coisa, existe uma história, a história da viúva pobre, em Marcos capítulo 12, versos de 41 a 44. E essa viúva, ela é lembrada pelo quê? Pela sua generosidade. Qual que é a disciplina espiritual que nos ajuda a combater o delírio das riquezas? É a generosidade.
Olha o que o texto vai dizer no verso 44. Jesus está no templo. Deixa eu contextualizar para vocês. Jesus está no templo, observando as pessoas entregarem as suas ofertas ao templo. E diz o texto bíblico que tinha alguns homens ricos que chegavam e entregavam ali uma quantia gigantesca, né? Grande, enorme de dinheiro. E de repente vem essa viúva pobre. Daí Jesus olha para ela e diz o seguinte: todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aonde está a esperança da viúva pobre? Onde está a esperança dela? Onde está? Eu fiquei constrangido por isso. Sabe por quê? Porque muitas das coisas, às vezes, que eu faço, é como aqueles hipócritas. Eu estou dando do que me sobra. E isso não exercita a minha dependência a Deus. Não exercita. Aquela viúva pobre deu aquilo que ela não tinha. E ela exercitou a generosidade dela. E não só a generosidade, mas a fé e o amor por Deus e aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Mas deixa eu chamar a sua atenção para mais uma coisa. A viúva pobre, ela não ficou olhando para o lado e medindo o que os outros estavam dando. Sabe qual que é o nosso grande problema? Muitas vezes, a gente mede o que os outros estão fazendo, não é verdade? E daí a gente não consegue ser generoso ao extremo. Porque a gente olha alguém e fala assim, não, mas aquele irmão ele tem mais condições do que eu. Não é essa a pergunta. A pergunta é em quem você confia. Esse é o tema. E o tema aqui não é prosperidade, vai de tudo. Aqui não é a Igreja da Fogueira Santa de Israel. Não é. E não é isso que eu estou incentivando você a fazer. O que eu estou incentivando você a fazer nessa noite é você perguntar ao seu coração em quem você confia. Só isso. Só isso. Diante da sua resposta, você tome uma atitude. Não é assim que a gente faz? Bom, deixa eu caminhar, porque senão eu não termino aqui. A espiritualidade bíblica saudável não constrói seu sucesso à custa dos outros. E perceba o que diz o verso 12 de Abacuque, capítulo 2. Pois aquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos, acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadigam em vão? Perceba, vou fixar aqui no verso 12. Aquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Tem dois verbos aqui muito importantes. Edificar e estabelecer. Aquele que está construindo um império. E aqui nós temos que lembrar, esse texto está falando diretamente ao Império Babilônico e ao império do rei Joaquim, que construía o seu império a custas de quem? Dos outros. O Império Babilônico a custa da sua política de expansão e o Império de Joaquim à custa da sua corrupção. Os dois impérios, eles usam as pessoas. Eles trocam a lógica do reino de Deus. Eles desumanizam as pessoas.
Porque existe essa troca, eu vou edificar a minha cidade a custas de quem? Eu vou edificar os meus negócios a custas de quem? Eu vou edificar o meu casamento, a minha família a custas de quem? E o texto me ensina exatamente isso. Eu não posso construir o meu sucesso a custas dos outros. Eu não posso, não tem como. E por que eu preciso saber disso? Eu preciso saber disso porque eu sou chamado para ser diferente disso. Eu sou chamado para ser diferente disso. Então, Mateus capítulo 20, versos 20 a 28, conta uma história. Uma história de uma mãe imprudente, de 2 filhos mimados e de uma resposta desconcertante. Vocês lembram do que acontece nessa história? Então, deixa eu falar para vocês. Está lá os filhos de Zebedeu, né? Conhecidos também como filhos do trovão, Tiago e João. E eles estão lá, né? Tá lá os reunidos e tal, e de repente a mamãe de Tiago e João vai falar com o mestre, com Jesus. E a mamãe de Tiago e João chega para o mestre e fala assim: mestre, meus 2 filhos, meninos de ouro, tinham um futuro grande na Universidade de Jerusalém. Eles tinham um futuro grande, né? Porque, afinal de contas, eles já eram microempresários com os pais. Eles tinham uma empresa de pescas. E eles largaram tudo, Jesus. Eles largaram absolutamente tudo para fazer o quê? Para andar com o Senhor. Então, faz o favor. Quando o Senhor estabelecer o seu reino, coloca um à sua direita e o outro à sua esquerda. O que ela está falando aqui? Senhor, quando o Senhor estabelecer o seu reino, o Senhor se tornar rei, pega João, coloca ele como ministro da economia e coloca Tiago como ministro da defesa. É isso que ela está falando. Como seus conselheiros mais próximos, como aqueles que sentam à direita e à esquerda do rei. Jesus olha para aquela senhora e fala assim: viu, mas eles são capazes de beber o cálice que eu vou beber? E os 2 prontamente respondem, né? Sim, é interessante, né? Eles não têm coragem de pedir o que eles querem. Eles mandam quem? A mãe. Já me dá eu tenho uma grande dúvida sobre esses 2 discípulos. Mas olha só. Eles respondem: sim, nós podemos. O que Jesus diz? Ok, então vocês vão beber do cálice que eu também vou beber. E provavelmente isso, segundo a história da igreja, se refere à morte que eles iriam sofrer também. Eles seriam martirizados pelo nome do Senhor. Mas naquele momento eles não sabiam disso. E daí Jesus olha para eles e fala o seguinte: meus irmãos, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Percebam, vocês sabem que os governantes das nações usam as pessoas, dominam as pessoas. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A lógica do reino é diferente. Então deixa eu te perguntar uma coisa agora, trazendo para a nossa realidade. Você, marido, você serve a sua esposa? Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo que você não veio para ser servido. Você veio para servir. Você, esposa, você serve ao seu marido? Ou você está com esse papo aí de feminismo? Com essa ideologia contrária ao evangelho? Porque ambos se servem. Então estou dizendo, marido, você não veio para ser servido. Para de ser machista. Mas esposa, para de ser feminista. Filho, você está sendo fiel ao seu pai e à sua mãe, como o mandamento manda, e você está servindo o seu pai e sua mãe? Ou você está dando uma de filho rebelde pós-moderno?
Porque a Bíblia está me dizendo que você precisa servir o seu pai e sua mãe. E pai, você também precisa servir o seu filho, porque você precisa lembrar que existe um conselho do apóstolo Paulo dizendo: pai, não irritem os seus filhos. Então você também precisa servir. Que história é essa de você achar que você é a última bolachinha do pacote? Porque é assim que muitas vezes nós nos tratamos. Era assim que Tiago e João se olhavam. Porque alguém que chega para Jesus e fala: Jesus, quando você assumiu o poder, porque eles não entenderam nada, mas quando você assumiu o poder, quando você estabeleceu o seu reino, me nomeia porque eu quero ser o cara. Daí Jesus para e dá uma resposta desconcertante. Você tem que ser escravo no meu reino. Você tem que servir no meu reino. Você não usa as pessoas. Você não constrói o seu sucesso em cima de relacionamentos. Você não faz isso. Isso não serve para o reino de Deus. Ainda, meus irmãos, o texto diz o seguinte, Abacuque capítulo 2, verso 15, a espiritualidade bíblica saudável não faz do seu próximo peça do seu prazer. Olha o que o texto vai dizer: ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturada com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Perceba, ai daquele que dá bebida ao seu próximo para lhe contemplar o quê? A nudez. Você não usa as pessoas para o seu prazer. E por que você não usa as pessoas para o seu prazer? Por um único motivo. Gênesis capítulo 1, verso 26. Verso 26. Se você não leu, eu vou ler para você. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que eu não uso pessoas? Porque cada pessoa na face da terra é feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu não uso pessoas. Por que eu não uso pessoas? Porque cada irmão da nossa comunidade cristã, é templo do Espírito Santo de Deus. Sabia disso? Então, olha como que fica grave a coisa. Se você chegar e falar mal de um irmão seu, que é um crente fiel em Cristo Jesus, está falando mal de quem? Em primeiro lugar, está falando mal de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, está falando mal de alguém que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Tem problema você falar assim? Você fazer críticas desonestas. Uma coisa, perceba, uma coisa é você trazer verdade à luz e fazer críticas honestas a uma pessoa. A Bíblia me ensina isso. Que eu posso exortar o meu irmão para que ele cresça em Cristo Jesus. Mas você pode exortar o seu irmão, mas você não pode falar mal do seu irmão. São coisas diferentes. Então, primeiro, não me venha com a história de, pastor, então quer dizer que na igreja não se pode exortar ninguém, porque afinal de contas, com a mesma medida que você julga, você será julgado. Está errado, você está lendo a Bíblia de maneira equivocada. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que você, diante de alguém, de qualquer pessoa, primeiro, diante de qualquer pessoa, crente ou não crente, essa pessoa é feita à imagem e semelhança de quem? De Deus. Por isso essa pessoa merece o mínimo do quê? De respeito. Seja ela de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de centroavante, seja onde for. Aonde for, essa pessoa merece o quê? O seu respeito. Porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Mas eu não gosto dela. O problema é seu.
O problema não é dela, é seu, é seu. É você que tem que resolver isso no seu coração. É você que precisa orar para Deus, dar amor para essa pessoa. É você. Você não é dela. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a mania de fazer o quê? Jogar a culpa no outro, né? Ah, eu não gosto dessa pessoa pelo jeito que ela me olha. Mas você aprendeu a vida toda a olhar assim. Vai fazer o quê? Como diz um amigo meu em Campinas, ele fala assim, cachorro velho não aprende truque novo. Então, quanto mais velho você fica, menos chance de mudança você tem. Né? Então, perceba, algumas coisas você vai ter que acolher. Acolher, vamos acolher a pessoa. Mas o fato é esse. Por último, e fechando aqui, a promessa. O texto bíblico diz o seguinte, no verso 14, no meio do texto. A espiritualidade bíblica saudável confia que Deus colocará todas as coisas em seu devido lugar. E o texto diz o seguinte, mas a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Essa é a grande promessa, e você deve estar olhando já aí a Efésios. Perceba, Efésios vai dizer o seguinte, isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude do tempo, quando todas as coisas forem o quê? Cheias, plenas, completas, porque Jesus, Ele é a plenitude dos tempos. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Que texto. Que promessa. Abacuque escreveu isso há 2.600 anos atrás. Há 2.600 anos atrás, Abacuque escreveu isso. E sabe o que ele viu? Ele não viu essa promessa se cumprir por inteiro. Ele não viu. Ele viu parte dessa promessa se cumprir. Ele viu parte, mas você vê essa promessa se cumprir por inteiro em Cristo Jesus. Você vê essa promessa se cumprir por inteiro naquele que nos salva na cruz do Calvário, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Nele convergem todas as coisas. Paulo vai dizer que Jesus é a plenitude de todo o tempo. Gálatas capítulo 4, verso 4. É Ele, é tudo sobre Ele. E você experimenta disso. E Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. Muitas vezes a gente não consegue entender isso. Mas aquele texto que diz do Sermão do Monte, quando Jesus fala assim, olha, busque, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, tem um estudioso que diz o seguinte, que a melhor tradução seria, busque, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E aquilo que estava em desordem e caos será colocado em ordem. E faz todo sentido. Sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. E a cada palavra de Deus, a terra entrava em ordem. O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, vai dizer que Jesus, ele estava com Deus e ele era a palavra de Deus. É Ele que enche e é a plenitude de todas as coisas. Então, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a algumas perguntas nessa noite. Você crê e caminha como um discípulo que se entrega ao governo de Deus? Deus está no seu santo templo. Fique em silêncio e ouça a voz dele. Você, de alguma forma, já teve o seu coração tomado pelo delírio da riqueza?
Se você já fez isso, é hora de você se arrepender. Você já usou o seu próximo para obter sucesso e prazer? Você confia que Deus, através de Cristo Jesus, está trazendo ordem ao caos, colocando no lugar todas as coisas? Talvez você precise dessa experiência na sua vida hoje. Jesus colocar ordem ao caos em qual você vive. Eu gostaria de convidar você a um tempo de oração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore ao Senhor, buscando a sua presença. Na tua presença nessa noite, e nós queremos declarar, ó Deus, a nossa confiança nessa promessa, Deus, que é cumprida em Cristo Jesus, que toda a terra se encheria da tua glória, Senhor, que o Senhor é a plenitude de todas as coisas, que Jesus é o tempo perfeito de Deus para todas as pessoas, e que em Cristo Jesus todas as coisas se fazem novas, são renovadas, transformadas. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e queremos te pedir perdão, porque muitas vezes somos iludidos, ó Deus, pelo delírio das riquezas. Usamos as pessoas, ó Deus, para obter sucesso e prazer. E mais do que isso, Senhor, a nossa cosmovisão é míope e não conseguimos entender e ver o teu governo na história. Então, nesta noite, Senhor, diante do teu povo, coloque em ordem, Senhor, o nosso coração. Aquele que está quebrado, que seja consertado em nome de Jesus.